computador. Bom dia a todos, então. Aula do dia 10 de setembro, aula da manhã, parte 1, na cadeira de treinamento físico. Vamos lá, então. Vamos dar um... Eu vi o Gabriel aparecendo aí. Bom dia, Natália também está aparecendo. Obrigado por aparecer um pouquinho, que aí eu vejo vocês. Quando puderem, podem deixar essa câmera ligada aí e a gente vê, se der problema na transmissão, a gente pede para desligar, mas é bom enxergar um pouco o povo aí na medida do possível, né? Para deixar mais humana essa relação, né? Tá bom, gente? Eu já vou ir compartilhando tela. Vamos lá. Muito bem, vamos continuar. Nós estávamos no conteúdo de métodos de treinamento de resistência, né? Eu estava falando sobre bases biológicas do treinamento, sobre alguns aspectos pontuais. Inclusive, na aula da tarde, eu comentei, aí divido com vocês aqui também, que sobre esse assunto dos substratos utilizados e o impacto sobre a economia de movimento, né? A gente comentou. Eu vou colocar para vocês também no material, tá? É um artigo do Mileto, de qualquer forma, né? Publicado sobre isso, era maratona, ultramaratona de montanha, tá? Mas eu vou achar o artigo e depois a carta que se originou a partir do parecer que eu dei nesse artigo, que tratava dessa questão dos substratos, né? E como explica esse resultado, por fim. Eu comentei para vocês que a pessoa, depois de muitas horas e até dias de exercício, uma situação muito extrema, né? Inclusive, a pessoa se tornava mais econômica por causa de uma melhora de eficiência muscular, muito mais ao nível celular, né? E mais especificamente ao nível de mitocôndria e tal, né? Essa adaptação, onde tu via ali o uso de um ressíntese de ATP por via aeróbica, por isso o envolvimento de mitocôndrias, né? Que implicavam no uso de mais gordura, né? E isso explicava essa maior economia dos sujeitos após o exercício. Tá? E é uma estratégia também um pouco de sobrevivência, né? Se imagina que isso pode acontecer em situações limites, né? Quando tu tem grandes deslocamentos, provavelmente, do ponto de vista evolutivo, isso foi importante também. Usar estratégias mais econômicas de movimento e tal, pagando um preço, obviamente, porque quando a gente usa mais gordura, a gente sabe que a intensidade do exercício é relativamente menor quando se usa mais carboidrato, né? Mas tudo bem, é como se tu fosse priorizar a economia, né? Mas tá, eu só para indicar para vocês que esse artigo vai entrar, tá? Eu vou atualizar também com os grupos aí que me enviaram nomes, ali no limite do dia 8, dos grupos que vão apresentar o seminário. Vou atualizar também o plano de ensino, tá? Então não se preocupem, hoje eu acho que eu termino tudo isso. E também aviso, tá? Aos navegantes, que tem gente que diz, mas eu não sabia, já cansei de dizer, tá no plano de ensino, tá tudo tranquilo, tá? Mas se porventura tem alguém aí que não se organizou em grupo, por favor, me enviem, né, o e-mail conforme foi combinado, né, com os nomes dos integrantes e o PDF do arquivo. Tem gente que está mandando ainda o link do PubMed, mas o correto é me mandar o PDF do arquivo para eu analisar e ver se está tudo ok. Tá? Mandem o quanto antes. Já está atrasado, mas o quanto antes é menos desconto de nota, tá bom? Para valorizar aí os prazos. Então tá, encerramos essa parte aqui de substratos, gente. Vamos um pouquinho mais à frente. Vamos falar de uma adaptação que é bem comum no treinamento de resistência, que tem a ver com o primeiro olhar, aquele do lactato, que tem aquela indicação do quanto menos melhor, né, de concentração de lactato, que está mais ligado a intensidades intermediárias a altas, né, que seria até o segundo limiar ventilatório. Aqui a gente vê curvas de concentração de lactato de um sujeito ou de um grupo de sujeitos, seriam antes de um treino, ou seja, antes seria o destreinado, vamos colocar assim, aerobicamente, e depois, aquele S lá, o depois de treinado, né? Treinado aerobicamente, tá? Que é a curva mais baixa ali com os quadrados brancos, tá? E os quadrados, e o símbolo ali preenchido são os de cima, são os destreinados. Em percentuais do VO2 máximo, ou seja, como esse gráfico aqui mostra, né, lactato como uma função da intensidade do exercício. Tá? E aqui está normalizado em percentuais do VO2.
tá? É importante lembrar que também quem gosta de treinamento tem que interpretar já essa curva do jeito certo, que o que é provável, que quando a gente pega uma linha vertical aqui a 95%, por exemplo, tá? A curva branquinha que é de baixo, a gente vê que o lactato é menor, concentra menos lactato, isso já é importante, mas uma coisa interessante aqui é também notar que, além de ser menor, provavelmente esses 95% estão sendo feitos numa velocidade maior de esteira, se for o teste na esteira, ou uma wattagem maior, se for no cicloergômetro. Tem que lembrar também dessa adaptação. Então, essas diferenças poderiam ser até maiores, mas aqui está normalizado pela intensidade. Mesmo normalizado, a gente nota essa diferença que eu comentei lá para vocês. E a curva aqui do início do acúmulo do lactato é o que o pessoal fala aí da fisiologia, que gosta de dizer que a curva se deslocou para a direita, né? E isso é um sinal dessa adaptação que tem a ver com aquele modelo lá do Margaria, que teria a ver com o quê? Com aumentar o tamanho do cano lá do R1, né? Que liga aquela energia, aquele margem de energia aeróbica para a parte anaeróbica, enfim, para recintos de ATP por via aeróbica, né? Isso aqui representa, de certa forma, aquela adaptação lá. Tá? Aqui a gente tem uma curva parecida, só que aqui tem de novo, uma ideia de pré-treinamento e pós, tá? O pré com símbolos brancos, ali o pós negro, e só que com duas variáveis. Nós temos o lactato, que a gente viu na curva, no gráfico anterior lá, que está colocado aqui o par de curvas aqui embaixo, tá? Lactato, isso aí. Então, a gente vê ali que há o aumento da concentração de lactato a uma dada intensidade, com o pós-treino tu vai deslocar isso para a direita, a mesma coisa, só que sobre a frequência cardíaca, que são as duas curvas de cima, heart rate, frequência cardíaca, tá? Aqui a gente vê uma adaptação que é um pouquinho diferente. Vocês já viram também em fisiologia, a gente só lembrar, né, que isso é importante. Exceto indivíduos que tenham um controle, que tenham algum problema no controle da função cardíaca, né, que usam beta-bloqueadores, por exemplo, né, onde não é recomendável controlar a intensidade por frequencímetros, que a gente sabe bem. No resto, a frequência cardíaca é um bom modulador de intensidade para ritmos aeróbicos até abaixo dos níveis máximos, até próximo do segundo limiar ventilatório. Né? E aqui a curva mostra bem. Quando eu me aproximo de uma situação máxima, vamos colocar que é o último dado aqui, que seria uma condição máxima, vamos dizer que é 13 km por hora, provavelmente é um cara bem pouco treinado, mesmo seja um pós-treinado, ele deve ser inicialmente treinado, né? Para alcançar só essa velocidade, já ter essa resposta. Mas ela nos mostra o seguinte, quando eu chego perto do máximo, a frequência cardíaca se aproxima, né, do valor destreinado para o treinado. E a gente tem que lembrar que a frequência cardíaca ela é um bom marcador de adaptação aeróbico nas condições em repouso, né, a frequência cardíaca de repouso é um bom marcador, quanto menos, melhor, né? Geralmente está ligado a uma volemia maior, uma quantidade de sangue maior, que é uma adaptação importante do exercício aeróbico, né? E também uma quantidade de sangue mais central, mas isso é muito mais ligado a ambientes, né? Mas o que interessa? Na situação em repouso e na situação submáximo, vamos chamar assim, que é toda essa fase aqui, a frequência cardíaca é um bom marcador de adaptação, inclusive, né? De adaptação. Agora, como marcador de adaptação, quando chega perto do máximo, ele não é mais. Ele continua sendo um importante marcador de intensidade até o máximo, sim, para dizer está perto ou não do máximo, da frequência cardíaca máxima, no caso, né? Mas como marcador de adaptação, não. Então, se eu vou usar como marcador de adaptação, eu não posso fazer intensidades muito próximas da máxima, ou tentar alcançar uma frequência cardíaca máxima. Essa que é a mensagem básica. Eu posso, sim, usar em intensidades menores. Por exemplo, eu fazia durante vários anos com personal, quando eram iniciantes, eu fazia um teste de 6 km por hora, 6 minutos, era o 6-6, eu chamava. Era uma coisa bem simples. Tacava lá a frequência cardíaca e por 6 minutos ele caminhava, né, a 6 km por hora. E aí eu avaliava a frequência cardíaca nos últimos 2 minutos. Esse valor médio, com as semanas de treino, ia diminuindo. Tá? Inclusive, eu tinha até ideia de alguns inícios de treino onde isso aumentava um pouco,
e aí eu tinha um sinal de algum processo de fadiga. Depois eu melhorei isso e acabei não dando mais esse tipo de treino, mas acabei melhorando com a informação da variabilidade da frequência cardíaca. Ela também vai ser um indicador diário de como está esse cara. Muitas vezes esse dado, inclusive, se pode pegar ali, se o aluno tem um relógio, ele usa em casa mesmo. E aí tu tem um registro mais confiável, porque, claro, geralmente esses frequencímetros têm muito erro, a gente sabe na vida real que não é fácil usar eles, mas nesse uso aí da variabilidade ele tem essa vantagem se tu tem muito tempo de coleta, né? E aí tu consegue ter uma informação de basal, por exemplo, melhor, e aí tu sabe um pouco melhor, tu pode estimar como é que está a condição dele física e até estimar lá sobre a questão de controle simpático, parasimpático, que é também, às vezes, uma interpretação desses dados de variabilidade. Mas, de qualquer jeito, pode me dizer se esse cara está descansado ou não, tá? E se a carga de treino está alta ou não, né? Essa variabilidade me ajuda a entender se esse cara está em overheating, por exemplo, tá? Rafa, tu ainda me faz lembrar, eu já falei de overheating, foi aqui de manhã ou de tarde, que eu fiz um parênteses, eu não estou lembrado. Também não. Eu faço as perguntas Tu sacanas. citou um pouco lá nos princípios, mas foi bem básico, assim, não foi Mas nada é que eu além. falei mais num turno, eu não lembro se foi de manhã ou de tarde. É, eu também não lembro qual dos dois, mas Mas foi então bem é melhor breve, errar assim. por mais, tá, gente? No caso, Nath, também tu não lembra? O Gabriel, que tá sempre ligado. O Gabriel tirou a tela hoje, mas tem algum sinal? Vocês lembram se eu falei Hoje, sobre overheating? É bom pro aluno, porque, ô Nath, se tu não lembra, é fácil tu me dizer. Até é íntimo, Nath, que nem a minha doutoranda lá, ô Nath. Tarta, Diga. tu não falou sobre. Tá, então tá. Eu nem toquei nesse assunto, então é fácil, porque então foi detalhe. Eu vou fazer esse mesmo parênteses que vai ser rápido também, tá? O que acontece? Overheating, tá? Que seria uma tradução de sobrealcance, mas não é bem traduzido. Então o pessoal na língua portuguesa usa o termo mesmo overheating, tá? É uma condição anterior ao overtraining, tá? O overtraining é uma síndrome bem conhecida que vocês já devem ter estudado em alguma disciplina, que traz um distúrbio que é metabólico, é psicológico e é de desempenho também, onde é difícil de se avaliar, etc. Mas o aluno, quando entra nessa situação, o atleta entra nessa condição, é muito difícil dele sair disso. Ele precisa de uma recuperação longa e muitas vezes ele tem o abandono da prática esportiva, tá? Ou da prática de exercício, de qualquer jeito. Isso acontece também no campo da saúde, tá? Por causa desse excesso de carga de treino em algumas condições que eu já comentei para vocês, que são dos marombeiros aí de fundo de quintal, aí que adoram treinar que nem louco, são os Forrest Gump da vida, que acham que estão indo para uma Olimpíada ou não pararam mais de correr porque mudou a vida deles, deixou a barba crescer, aquela história toda, tá? Então, acontece as condições de overtraining. Antes do overtraining, obrigatoriamente o aluno, se chega no overtraining, é porque ele passou pelo overheating. Esse sobrealcance ou overheating, ele é uma condição na prática que acontece com quase todo atleta de alto nível. Então, a priori, ele não é errado. Ele não é errado. Ele é uma estratégia de treino avançado. Ele pode acontecer com alunos mais avançados. Inclusive, é uma das poucas maneiras que os caras mais avançados têm de ter novas melhoras em adaptações que são necessárias. Tá bom? Mas em avançados, lembrando disso. Qual é a condição ali? É uma condição que o aluno passa, que dura em torno de 2 a 3 semanas, tá? Onde ele se sente muito cansado. Por exemplo, das experiências que eu tenho de remo, natação, tá? É mais comum o seguinte, quando tu faz um trabalho de força muito intenso e o nadador se sente pesado, se sente cansado. Isso é comum um nadador de alto nível passar assim, se sentir assim ao longo de um macrociclo, de um ano inteiro, tá? Quando ele passa por isso, mas não pode durar muito, obviamente, senão eu posso arriscar a chegar no overtraining, esse aluno se sente cansado. Se eu for fazer um teste de esforço ali, naquelas 2 semanas, o desempenho é ruim, tá? Mas isso não necessariamente é ruim. Isso é uma condição que eu falei para vocês, até obrigatória, dependendo do nível do cara, tá? Onde tu vai esperar uma adaptação disso, acumulada a partir dessa carga, tá? Então pode chegar nessa situação de overheating, tá? Tem vários sinais, que podem ser até muito fortes, que pode beirar esse overtraining, mas os sinais mais sensíveis, que não são sempre super claros do overheating, por exemplo, que é o que acontece com vocês, por exemplo, em final de semestre. Quando junta tudo, os benditos professores decidem fazer prova tudo sempre no mesmo dia, sempre na mesma semana, né?
E é assim a vida, e vocês sabem que isso é cíclico. Todo final do semestre vai ter, tem gente que sempre sonha que no próximo vai ser diferente, mas não é assim. Acaba que o mundo continua gerando e lá no final do semestre o professor Tartaruga decidiu fazer a prova no mesmo dia do professor Ronei. Os caras são campeão. Então, o que acontece nessa situação, gente? Muitas vezes, sinais, né? Que são aqueles sinais de cansaço que a gente sabe que tem que ligar o sinal de alerta. É quando eu acordo cansado. É quando eu acordo no meio da noite, eu perco o sono e acordo com palpitação, eu sinto que eu estou acelerado, né? Acontece com gente, por exemplo, que começa a tomar chimarrão, que tem uma questão aí também de sistema endócrino que vai atuar sobre o sistema nervoso mesmo, né? Muitas vezes a variabilidade da frequência cardíaca vai marcar isso. Tá? Ela vai mostrar lá um padrão de variabilidade, ou de baixa ou de alta frequência, não lembro direito, que vai marcar que o cara está nessa condição de overheating. Mas os sinais são vários, inclusive psicológico, de autopercepção. Né? É quando tu não consegue manter o foco por mais de 10 minutos em alguma coisa, tu fadiga mentalmente para fazer alguns tipos de atividade, ou no exercício mesmo, tu já começa cansado demais nas primeiras repetições da série ou na primeira série. Então, são sinais que mostram que tem algo errado. E o próprio desempenho caindo. Tudo isso são sinais de overheating, que pode ser funcional, que é bom, que é correto, ou pode ser não funcional, que aí é errado. Aí já começa a arriscar andar no campo do erro do treino e do overtraining, se não bem ajustado. Tá? Então, fecho parênteses para dar esses conceitos, pelo menos assim, de overheating, overtraining. Os sinais de frequência cardíaca, eles são muito sensíveis para isso. Então, por isso que eu tenho que dar muita atenção para isso. Mas, claro, usando bons frequencímetros, né? Eu não vou falar muito mais disso aqui, mas sobre tecnologia, assim, tomem muito cuidado com os sensores de frequência cardíaca que tem aí, que não usam as cintas. A qualidade quase sempre é muito baixa. Ela quase sempre serve para acúmulo de dados semanais, mais do que querer saber a intensidade aguda, tá? Por aí vai. Mas, voltando aqui para o dado, a frequência cardíaca, então, ela não é uma boa marcadora de adaptação em condições máximas, lá perto do 100%. Mas, ao nível submáximo, sim. Ela é, sim, um dos marcadores bons aí de adaptação cardiorrespiratória. Tá? Muito bem. Aqui é um gráfico que mostra o seguinte, lactato, a qualidade está bem baixa, mas de qualquer jeito eu tenho a primeira linha aqui do dado de lactato em função da intensidade do exercício marcada por frequência cardíaca. Acreditem ou não, aqui deveria ter uns 130 e aqui 150 batimentos, tá? Que indica que é uma função da intensidade do exercício. Tu vai progredindo no exercício, tu tem curvas de lactato para dadas frequências cardíacas. Esse gráfico aqui nos mostra, ele nos ilustra um pouco uma frase clássica do professor Cruel, né? Quando ele diz lá que frequência cardíaca como marcador de intensidade tem furo. Ele adora dizer essa frase, tem furo, né? Que significa que tem erro na prescrição se tu não der bastante atenção em algum aspecto. Que é o seguinte, eu posso, quando eu uso lá percentuais de frequência cardíaca, eu uso uma tabela de treinamento, tá? E a gente vai ver aqui que nós vamos, inclusive, usar ela, tá? Então, aqui tem furo nessa tabela também, se não usada de forma totalmente correta, e vai nos dizer o seguinte, eu tenho que treinar lá para contínuos, treinamentos extensivos, contínuos extensivos, que significam o quê? Treinamentos de longa duração a baixa intensidade, ou seja, mais de 20 minutos de treinamento a baixa intensidade, eu vou dizer lá que eu tenho que treinar para esse tipo de treino entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima. Estou chutando um número, varia um pouquinho disso, mas é em torno disso. Tá? 50% a 70% da frequência cardíaca máxima. Tá? Então, eu vou lá e boto 2 alunos para treinar a 50% da frequência cardíaca máxima. Tá? O que esse gráfico está me mostrando? É que se o cara tiver a mesma idade, que a gente sabe que a idade ela é sim um fator de adaptação ali, de resposta da frequência cardíaca, né? E os dois, por exemplo, tiverem que treinar 130 batimentos, digamos lá que a equação do método da frequência cardíaca de reserva deu 130 batimentos para os dois, nesse gráfico está me mostrando que se eu colocar os dois caras para treinar 130 batimentos, o destreinado vai estar já a 4 milimols.
E mesmo que não seja esse limiar anaeróbico que está escrito aqui, que eu já disse para vocês que há muitos anos já foi descoberto que não tem nada a ver. Mas mesmo assim, continua sendo 4 milimols uma concentração de lactato importante. Esse cara está produzindo mais lactato do que está removendo já faz algum tempo para essa concentração estar em 4. Ou seja, é uma intensidade já boa e muitas vezes vai coincidir até com o segundo limiar ventilatório desse cara. O destreinado vai estar treinando provavelmente o ritmo de segundo limiar ventilatório, enquanto que o cara treinado nem começou a acumular ainda lactato, né? Ou seja, são intensidades metabólicas completamente diferentes, mas a frequência cardíaca é a mesma, o percentual da frequência cardíaca máxima é a mesma. Portanto, usar apenas a frequência cardíaca máxima, sem considerar as adaptações que acontecem a partir disso, tem erro, tem furo. Tá? Mesma coisa aqui a 150 batimentos, poderia ser um pouquinho mais, né, para facilitar a ideia. Que acontece aqui, esse caso é mais forte, vamos dizer que seria, depende da idade também dos condenados aqui. Mas, por exemplo, digamos que fosse 150, o treinado está recém na sua concentração de 4 milimols, que pode ser que seja aquele limiar que eu comentei para vocês. Enquanto que o destreinado, ele já fadigou até no exercício, porque já parou a curva aqui bota um sinalzinho de morte, aqui o cara já capotou no exercício. Tá? É a primeira vez que eu dou aula e o aluno dorme, ou ele está de olhos fechados. Eu vou fazer vou fazer um print screen aqui para nos divertir. Mas olha só. Pois bem, então a gente tem essa condição aqui, essa relação de lactato. Então isso aqui me lembra que quando eu uso frequência cardíaca e uso limiares, eu tenho erro nisso. Mas o que eu queria dizer para vocês, gente, é que até o pessoal que critica isso e tal, às vezes também desconsidera outros aspectos. Porque, por exemplo, então os limiares metabólicos é o padrão ouro de controle de intensidade de exercício. Vou dizer assim, que sim, ele é um método, assim como o da frequência cardíaca, ele é um método muito útil de controle de intensidade. E até melhor do que a frequência cardíaca, pelo que a gente está vendo nessa figura. Mas ele também tem erro quando eu uso limiares. Tá? Porque o que é visto, gente, entre segundo limiar ventilatório, ou seja, uma intensidade muito alta, é aquela intensidade que eu estou ofegante, que eu não consigo falar já bem com o meu colega, mas eu consigo dar sinais de ok, tudo bem, tá legal, né? Até o nível máximo de esforço, aquele associado ao VO2 máximo, tá? Quando eu coloco alunos para fazer exercícios nessa zona, nesse domínio de intensidade, tá? Que é um domínio pesado, o tempo de duração desses caras até exaustão nessa carga, então imaginem uma velocidade fixa, tá? Vamos botar o ritmo associado ao VO2 máximo, tá? Como o Rafael sabe bem, a velocidade associada de VO2 máximo do professor dele, aqui, de quem vos fala, é de mais ou menos 19 km por hora. Né? Esse é a minha velocidade associada ao VO2 máximo, é onde eu alcanço o VO2 máximo. Né? 19 km por hora. Tá? Então, o que se faz, é comum em testes de esforço para corredores, por exemplo? Determinar essa velocidade, fazer o VO2 máximo e dizer, bom, é aquela, né? O professor Leonardo tem 19 km por hora, né? O Gabriel, que é todo marombeiro e tal, deve fazer 12 com muita sorte, né? Quando o avaliador é otimista, né? Então, cada um deles vai lá e é colocado a correr na sua velocidade de VO2, ou seja, os dois estão a 100%, estão na mesma intensidade metabólica. Tá? Mas o que acontece, pessoal? O que já se viu? É que as pessoas sustentam tempos de esforço nessa intensidade completamente diferente. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo lá, o Gabriel, que é o marombeiro da hora, né? Só usa roupa apertada, aquela coisa toda. Então, ele vai lá e corre aos 12 km por hora dele, que é a mesma intensidade que a minha, e eu correndo a 19 km por hora. Os dois jogados na esteira lá, naquela velocidade constante, e se avalia uma coisa que se chama tempo até exaustão, tá? Que é isso, é velocidade associada ao VO2 máximo em que dura. Esse tempo é bem útil. Num dos artigos que eu mandei para vocês do Manuel, mostra que se tu determinar esse tempo, ele é uma informação que tu pode usar para os treinos intervalados. Depois eu vou mostrar para vocês, que é super útil, tá? Mas o que mostra aí, pessoal?
numa visão mais dura lá de limiares, vai dizer que é o seguinte, os dois vão aguentar ao mesmo tempo, porque é a mesma intensidade, as respostas são as mesmas. Não é verdade. Resumindo, não é verdade. Já faz anos que se sabe que também há um treino de sustentação dessa carga nesse ritmo, por adaptações ligadas também a uma capacidade anaeróbica, também, em parte, ligada àquele uso do lactato para o exercício, que muda completamente os tempos de sustentação nessa mesma intensidade. E a mesma coisa é verdade para o segundo limiar ventilatório. Tá? Hoje já se tem observado, ainda não se tem compreendido completamente, que maratonistas de nível internacional, os top 10, os 10 melhores do mundo, estão fazendo toda a maratona em 1 ou 2% acima do seu segundo limiar ventilatório. Ou seja, uma coisa incrível que não era esperado antigamente. Antigamente se acreditava que acima do segundo limiar a pessoa entraria em fadiga em questão de minutos, no máximo, se bem treinado. Agora não, esses caras estão correndo 2 horas um pouco acima desse limiar. Ou seja, existe alguma outra adaptação ainda que não se entende completamente. Em parte, botam a culpa no uso do lactato como combustível, por aí vai, para entender como é que eles estão fazendo isso. Mas a ciência está tendo que correr atrás dessa questão prática aí que está acontecendo. Tá? Mas isso nos mostra que um cara super treinado pode durar 2 horas naquele ritmo, e se tu botar lá o marombeiro da hora, que eu não vou dar nome aqui, senão pode parecer um bullying específico ao nosso aluno Gabriel, e eu não faria isso, ele vai durar lá em torno de, no máximo, lá 1 minuto, 1 minuto e meio naquela intensidade. Não, alguns minutos, tá? Vou botar uns 5, 6 minutos naquela intensidade. Aí é menor, é segundo limiar ventilatório. Mas no ritmo de VO2 máximo ele não duraria 1 minuto. Tá? Porque também tem uma adaptação à carga ali também. Tem algo também psicológico, tem tolerância, né, ao esforço, coisas assim, que estão mostrando que é adaptável também, é treinável. Né? Mesmo quando as intensidades metabólicas são as mesmas. Ou seja, eu tenho que ter atenção também a isso. Eu tenho que entender isso e avaliar isso. Tem como se avaliar isso também. Tá? Então, cuidado também com isso. Uma outra informação que eu quero, que eu acho que é uma das últimas, aí sobre essa parte de bases e tal, é a seguinte, ó, pessoal. Aqui eu tenho um gráfico de percepção de esforço. E em 2 ritmos de intensidade com caras sedentários e treinados. Vamos tentar entender esse gráfico primeiro. Então, lá, PSE, percepção subjetiva de esforço, usando a escala de Borg, aquela de 6 a 20, tá? Onde tem lá as âncoras, né, que são ímpares, que vão de muito, muito fraco a muito, muito forte, algo do gênero, tá? Em 2 ritmos de intensidade. Se colocaram cargas constantes e a pessoa está fazendo o esforço, esses 2 ritmos. Então, eu tenho lá a 2 milimols, que seria relacionado a um esforço contínuo de longa duração, ou seja, ligado àqueles exercícios, o longão ou rodagem, que os corredores chamam, a soltura da natação, né, nadar solto, né, algo assim. Entre um sedentário aqui e um treinado. E vejam que a percepção de esforço é a mesma quando esse controle de intensidade é nesse nível de intensidade. Agora, quando eu faço esforços mais intensos, que eles ainda podem ser de longa duração, vai depender bem, mas vamos colocar aqui que esses 4 milimols são com caras que têm um limiar que é por ali ou até mais acima, que permitem ele fazer esse ritmo por mais tempo também. Às vezes os tempos do treino podem durar nesse ritmo até 20, 30 minutos, mas é mais cansativo. É aquele que o cara faz naquele ritmo ofegante. O pessoal chama de ritmo de limiar, tá? Também é muito comum chamar isso. Tá? Bom, o que aparece aí, pessoal, que é interessante? Começa a aparecer um descompasso na percepção de esforço. E aparece o descompasso de uma maneira paradoxal, que se eu perguntasse para um cara mais desavisado, a maioria responderia o contrário. E vejam só, os 2 correndo na mesma intensidade metabólica, vamos simplificar, vamos dizer que os 2 estão, o sedentário e o treinado estão correndo na mesma intensidade metabólica. E quer dizer o que na prática? Né? Que o destreinado está correndo numa velocidade bem menor do que o treinado. Né? Mas metabolicamente estão no mesmo nível de esforço. Essa é a mensagem. A percepção de esforço é um pouco maior para o cara treinado. E aí vem uma questão interessante. O porquê disso?
A dica que eu dou é o seguinte, pessoal. Quando se vai avaliar isso, por exemplo, na natação ou no esqui cross-country, tá? O biatlo também, tem essas provas que se utilizam muito de braço, essa diferença desaparece. Mas na natação é mais forte isso, desaparece. Por que isso? Aí vem a questão, que antigamente se analisava isso como um erro da percepção de esforço, porque a percepção de esforço era a prima pobre do controle de intensidade. A gente sabe que a percepção de esforço tem questões de interpretação, uso, a validação mesmo da escala e o uso correto dela, que é um dos maiores problemas. Muita gente usa muito errado as escalas de sensação subjetiva ao esforço. Elas vão... o pessoal trazia que o erro estava na escala por causa disso, por causa que o grau de erro de medida é muito maior do que medidas metabólicas, tá? Hoje se interpreta inversamente isso. As teorias mais atuais de fadiga, fazendo um resumo assim grande, ela vai me dizer o seguinte, que quando a pessoa percebe ela um pouco mais esse esforço, o que vai ter mais relação com a decisão de diminuir ritmo ou parar o exercício é a percepção que o cara tem e não o marcador metabólico que está dizendo que está ou não está no limiar, né? E aí, quando eu vou para a natação e essa diferença desaparece, é porque realmente na natação, nesses esforços, os tempos de duração de exercício, tudo relativizado sempre para os dois caras lá, desaparece mesmo. Enquanto que aqui não, aqui tem uma diferença sim, né? E qual é a razão nesse caso, por exemplo? Tá? Que eu tenho que prestar atenção aí e pensar o meu aluno de forma mais integrativa. Essa é a mensagem da figura aqui. É que quando eu corro, eu tenho cargas de impacto altíssimas. A gente sabe que corrida, eu já comentei para vocês, ela envolve picos de impacto que vão entre 2 a 4 vezes o peso corporal da pessoa. Então, eu, por exemplo, que vocês sabem que eu sempre mantenho meu peso, né, como ideal, porque eu sou professor de treinamento, então tenho que estar sempre mentindo sobre isso, né, mas estou pesando 100 quilogramas e vamos acreditar que isso é ideal. Né, eu deveria ter 2,20 para estar ideal, mas tudo bem. Mas 100 quilogramas, isso significa que, em termos de força, a gente sabe que força, peso, né, simplificando, é só multiplicar pela aceleração gravitacional, que é 9,81, então vamos arredondar para 10, eu teria, ao invés de 100 kg, teria 1.000 newtons de força atuando sobre o meu corpo quando eu estou em pé. Né? Quando eu estou correndo, esses valores vão a 2.000, de 2.000 a 4.000 newtons, seria 200 a 400 quilogramas, se a gente quiser entender de forma... Não é pouca coisa, em questões de menos de 50 milissegundos, que é 1/20 lá de segundo, é o 20º de um segundo, metendo uma carga de 400 quilos, especialmente nos membros inferiores. É muita coisa, né? E por isso que os níveis de lesão também são altos na corrida, por erros de periodização também, que não consideram essa questão, tá? Que a gente já comentou, que é aquele erro lá entre motor e máquina, tá? Mas aqui aparece a questão, pessoal. E aí vem a questão de como eu interpreto como é que a fadiga é regulada. Né? Ela vem também de uma interpretação que também é psicológica. Também tem a ver com valores até sobre o exercício. Eu gosto daquele exercício ou não. Eu gosto do local ou não. Eu vou com a cara do meu monitor, que é o meu treinador, ou não. Tudo isso vai mudar essa percepção também. Para alguns mais, para alguns menos, vai importar isso. Mas de alguma forma vai pesar essas coisas. E, inclusive, as informações que não são metabólicas, são sobre impacto. Quando eu estou correndo lá, eu estou recebendo uma informação sensorial avisando, tu está tomando porrada, e é um monte, né? Tem uma frequência de passada enorme, que pode 2 a 3 passos por segundo. Isso em minutos é um monte. São 180 porradas por minuto que eu vou recebendo. Imagina em 20, 30 minutos de exercício. Tudo isso me sobrecarrega, enquanto que na natação não, eu não tenho essas cargas mecânicas me avisando. Então, a percepção de esforço vai ter também, ela vai conseguir, de certa forma, congregar esse conjunto de informação e não vai ser só ligado ao esforço em várias situações. Vejam que a 2 milimol não, ali não parece ser tão importante, até porque a velocidade é menor, os impactos são menores e parece atuar menos, mas a 4 sim, em intensidades maiores sim. Então, atenção, porque, na verdade, isso não é erro da percepção. Na verdade, é o contrário. O treinador tem que ficar atento, porque ao longo das semanas de treino,
esse aumento maior aí vai pesar, sim, sobre o aparecimento de overheating e até um possível surgimento de overtraining, tá? E aí, pessoal, eu faço o primeiro break do dia. Já vou tirando o compartilhamento e se eu achar aqui o parar compartilhar e paro a gravação da parte